esquerda, direita, quem bate melhor? O único jogador que eu conheci, não vi jogar, nasci em 1964, sou da roça, do interior, onde eu morava nessa época, que é exatamente aqui nesse lugar onde eu estou fazendo esse vídeo. Não tinha energia, não tinha televisão, e eu ainda criança, então não vi Pelé jogar. Depois vi os reprises, né, dos jogos, né, em que ele foi campeão mundial, 58, 62, 70, e vi os reprises dos lindos gols e das lindas jogadas que ele fez. Me parecia que, e pelo que falo e pelo que vi, que foi o jogador mais completo que já se passou por esse planeta, tanto que foi intitulado como o atleta do século passado, né, mas ainda vive no início desse século. Então isso configura que ele continua sendo e é também o atleta do século XXI. Estou falando de Pelé, um astro, um fenômeno do futebol. Chutava com as duas, cabeceava, matava no peito como ninguém, na coxa, driblava, dava embaixadinhas, cruzava, cabeceava, fazia de bicicleta. De fato, parece que estamos falando de um gênio, de um astro, de um atleta e jogador de futebol muito completo. Mas por que estou falando desse astro do futebol, desse jogador completo que batia em todas? Pelé. Para falar que a vida é como um jogo. O universo, ele é regido pela lei do equilíbrio cósmico que se faz entre dois polos, o positivo e o negativo. Lei da bipolaridade. De dois polos, o positivo e o negativo, busca-se o equilíbrio. Esse é o ponto ideal. E nisso, seu fundamento expressa a perfeição do nosso universo, da nossa existência e da nossa vida. O positivo e o negativo existe desde a origem da primeira partícula cósmica. E é exatamente o atrito entre esses dois polos que gerou o movimento e a dinâmica da existência. Na dialética tese, antítese, ou seja, afirmação, negação e síntese. Polo positivo, negativo e equilíbrio. Então nunca ninguém, nada e jamais alguém vai viver nesse mundo físico, material, com ausência dessa bipolaridade. E longe da necessidade de buscar esse equilíbrio entre essas duas forças, esses dois polos. Assim, a lei da bipolaridade, ela se constituiu mostrando que em tudo existe o positivo e o negativo, e isso se estende ao infinito. Assim também, né, seguindo a lei da bipolaridade, existe o dia e a noite, o macho e a fêmea. Dentro da cultura oriental, Yang e Yin, energia ativa que se expressa no Yang e energia passiva que se expressa em Yin, né? Dessas duas energias, passiva e ativa, representada pelo macho, que é a energia ativa, e a fêmea, que é a energia passiva, né? O universo ele se expande, ele se propaga ao infinito. Assim existe o pai e a mãe, assim existe o bonito e o feio, o sul e o norte, o leste e o oeste, tudo seguindo a lei da bipolaridade. Assim existe o grande e o pequeno, o gordo e o magro, o rico e o pobre, Deus e o diabo, o céu e o inferno.
corpo e espírito, mente e emoção, ou razão e emoção. Então a lei da bipolaridade, ela está presente em tudo. E o nosso grande desafio é entender isso, é compreender isso, sair dos extremos e buscar o equilíbrio, que é a única condição para vivermos em harmonia, para gerar harmonia em nossa vida, gerar perfeição em nossa vida. Nesse mundo, nessa vida, não existe céuzinho ou céuzão. Ninguém vai viver o céu aqui. Esquece isso. Você que briga tanto pelo céu aqui na Terra, por um mundo de paz, de amor, de harmonia, com ausência de tudo que é negativo, com ausência do outro polo, você ainda não entendeu o processo da vida. Foi Deus que fez tudo assim. Deus, o Criador, né, a fonte de tudo, poder supremo, energia vital, princípio ativo, não importa o nome que você dá. Mas aquele que deu origem a isso tudo e ordena e comanda isso tudo, dentro dessa lei da bipolaridade, do equilíbrio cósmico, né, também está e se expressa na nossa capacidade inteligível, intelectiva, de entender isso tudo. O ser humano, ele é ainda muito elementar, né? Um dia foi animal comandado pelo córtex cerebral, pela mente responsável pelos instintos de sobrevivência, ou pela nossa sobrevivência, regula o nosso organismo, regula o metabolismo, os reflexos, os movimentos, regula os instintos de sobrevivência, ataque, defesa, sono, sede. Depois, no percurso evolucionário ao longo de milhões de anos, o nosso cérebro desenvolveu uma outra camada, eu estou falando da espécie humana, a região límbica, o cérebro emocional, responsável pelo sentimento, que vem dar significado aos fatos, à própria vida, que vem dar capacidade ao ser humano a partir do que vivencia emocionalmente, a partir do que sente, de brigar, de lutar, de atacar, de se defender, de dar um novo conceito e entendimento às suas próprias ações e atitudes. E depois, ao longo de milhares e milhões de anos, surgiu uma nova camada no nosso cérebro, o neocórtex, porque ele tem um formato parecido com o córtex que está no topo da medula espinhal, na base do cérebro, porque o cérebro foi formado de baixo para cima. Então, no topo da medula espinhal, na base da cabeça, está o córtex. Um pouco mais acima, no meio da nossa cabeça, está a região límbica. E mais acima está o neocórtex, um novo córtex que surge, com centros neurais, com elaborações a partir das duas primeiras camadas, que são responsáveis pela memória e aprendizado, pela nossa capacidade racional e pensante, que nos ajuda racionalmente, diferente de todas as outras espécies vivas, a entender e compreender nossos sentimentos e nossos instintos de sobrevivência, e dá capacidade ao homem de se aproximar do Criador, que dá capacidade ao homem de perceber além dos seus instintos, além dos seus sentimentos. Mas para que o homem use essa terceira camada, o neocórtex, o cérebro pensante ou racional, é preciso que ele esteja livre da influência emocional, da camada límbica, ou dos instintos irracionais do córtex cerebral. É preciso que ele realmente se afaste das suas emoções, dos seus sentimentos, para que ele possa sair do extremato ou do extremismo, para que ele possa elaborar a consciência e a compreensão, o entendimento sobre essa bipolaridade, ou essa dialética, ou esse duelo, esse embate travado entre a cabeça e o coração, entre o consciente e o subconsciente, entre os seus instintos de ataque e de defesa, entre as suas polaridades positivas e negativas,
para que ele possa buscar sempre o equilíbrio. Esse é o processo dialético, essa é a dinâmica da vida, tudo é um devir, é um vir a ser, é um evoluir. Então nós partimos lá em milhões de anos de uma situação elementar, da nossa origem, onde fomos expandindo, nos propagando, evoluindo em todos os sentidos, junto com todo o universo, também o nosso corpo, também o nosso cérebro, a nossa mente. Olhando para trás, para esse processo evolutivo, ou para esse percurso evolucionário, nós já podemos visualizar onde nós chegaremos um dia e como e o que seremos um dia. E eu poderia arriscar aqui, dentro da minha sensibilidade científica, com todo o cuidado que se exige de todo cientista, de todo analista, de todo observador, porque eu procuro sempre ter cuidado com isso, não me precipitar a interpretações ingênuas, falsas, errôneas, decorrente de uma análise limitada, de uma suposição equivocada. Eu procuro sempre ter o senso, a acuidade da capacidade que me foi dada, que me foi gerada nesse percurso evolucionário, de pensar, de refletir, de raciocinar, de entender, de compreender, de usar o instinto, de usar a intuição, de usar o sentimento, a emoção, de usar a inteligência, mas também a sabedoria, e trazer tudo isso para a compreensão maior da vida, da existência. Então é com essa postura, é com esse posicionamento que eu pauto a minha vida de pesquisa, de estudo, de entendimento, e me posiciono frente à vida. Então, voltando ao Pelé, o astro do futebol, aquele que batia em todas as posições, eu creio que o Pelé era tão completo que se colocasse ele no gol, ele ia ser um bom goleiro, na defesa ele ia ser um bom defensor, na armação ele seria um bom armador, na ligação ele seria um bom ligador, na finalização, onde ele mais atuou, ele foi um matador, como usamos na linguagem do futebol. Enfim, reconhecido mundialmente, inquestionável, completo. Mas esse homem completo, esse astro, atuou no embate da vida, dentro do futebol, num processo competitivo. Lá dentro do campo, sempre atuando entre duas forças, entre dois times ou dois clubes, duas agremiações, representando o seu clube, ou o seu país, a sua nação. Mas esse atleta completo, ele não era completo em si. Ele não tinha autossuficiência como atleta. Ele dependeu de todo o time para mostrar o seu talento, a sua genialidade. Jogado dentro do campo, no embate, na competição da vida, ali no futebol, ele precisou do goleiro, do zagueiro, dos alas, né, do distribuidor, o volante, cabeça de área, né, da ligação, dos atacantes, para que ele pudesse, nesse contexto unificado do seu time, expressar o seu talento, executar a sua missão, competir e vencer. Então assim é a nossa vida. Você pode ser o cara, pode ser um gênio, você pode ser um superdotado, você pode ser completo, você pode bater em todas as posições, mas você não vencerá nenhum embate sozinho, como o Pelé nunca venceu sozinho. Você vai precisar do seu time todo, da sua equipe toda, que está dentro e fora do campo. Assim também é você na vida. Você vai precisar, se é casado, do seu cônjuge, da sua família, dos seus familiares, dos seus amigos. Você vai precisar de milhões de pessoas que estão nos holofotes da vida. Você vai precisar também dos anônimos. Nós formamos um time. A vida é um jogo.
um embate. E para vencer você tem que concorrer, você tem que confrontar. Mas isso não quer dizer que você vai eliminar aqueles que não são completos como você, que você vai excluir aqueles que não são plenos como você, que você vai descartar os seus opositores, os seus concorrentes, os seus competidores, porque sem eles não tem competição, não tem concorrência, não tem o outro polo para te levar ao equilíbrio, para te levar à vitória que te projetará para uma nova competição, que te projetará para um novo embate, que projetará para uma nova conquista, que vai gerar um novo embate, uma nova competição, que vai gerar uma nova conquista. Essa é a relação dialética da vida, regida pela lei da bipolaridade. Tese, afirmação, antítese, negação, síntese, o equilíbrio. Positivo, negativo, o equilíbrio. A favor e contra, o equilíbrio. Tudo faz parte do todo. O mundo, o universo, a vida é holística. Você é um ser holístico. Nós pertencemos a um corpo místico, ao corpo divino. Nós pertencemos ao todo cósmico. Nós somos parte do cosmos, somos regidos por leis cósmicas. As principais, lei da evolução, tudo é um devir, tudo é um vir a ser. Nós devemos estar sempre pautados, inseridos nessa lei, através de nossas metas, de nossos objetivos, nossos sonhos, nossos desejos, nossas perspectivas. Não podemos parar nunca. Ninguém vai ao mesmo rio duas vezes. Se você volta lá, ele já se foi, já está chegando ao seu destino. Ou já está bem mais adiante no caminho do seu destino. Existe também a lei da harmonia, tudo no universo conspira para a harmonia. Você tem que estar inserido nessa lei. Se você fere a lei da harmonia, você gera atrito, o atrito dói, machuca, faz sofrer. E o sofrimento não é um castigo. Deus não castiga, a sua natureza não castiga, a sua mente profunda não castiga, o seu subconsciente não castiga. O seu sofrimento, a sua dor é produto da sua desintegração, de você quebrar a harmonia cósmica, de você sair da ordem cósmica, de você não buscar o equilíbrio, de você jogar em um dos polos, de ser unilateral, de ser individualista, de ser egoísta, de pensar só em si. Existe a lei da vibração, que é, porque tudo é energia, energia é, como eu já fundamentei aqui, é a vibração entre dois polos, o positivo e o negativo. A energia que gera a dialética, porque a energia ela é fundamentada em dois polos, o positivo e o negativo, e tudo é energia. Então, os dois polos em atrito geram a dinâmica, a dialética, geram a expansão, a evolução, gera a necessidade do equilíbrio, da harmonia, gera a lei da vibração, a necessidade de trocarmos, de vibrarmos. Vibrar é ir e vir, é trocar, é dar e receber. Ninguém vai ser unilateral, ninguém vai viver como individualista, como egoísta. Ninguém vai viver sozinho. Você precisa vibrar. A lei da vibração se expressa, como eu disse, no dar e receber. É amando que se é amado, é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é compreendendo que se é compreendido. Então veja que por essa lei, não é o seu exterior que justifica o seu interior, como você está, como você sente, como você se posiciona. Mas ao contrário, é o seu interior que justifica o seu exterior, suas ações, suas atitudes. Não adianta você querer justificar fora de você, no cônjuge, na família, nos amigos, no governo, na sociedade, as suas dificuldades, as suas limitações, os seus fracassos, as suas infelicidades. Você é quem gera a sua realidade, a partir de como você se posiciona em relação a essas leis cósmicas, essas leis do universo, lei da evolução, lei da harmonia, lei da vibração. É você que justifica, a partir das suas atitudes e ações, pela sua compreensão correta ou inadequada da sua realidade. O seu julgamento, ele é um julgamento indicioclássico próprio de si mesmo.
a partir das suas emoções e da sua percepção da realidade, que tem a ver com suas emoções, com sua sobrevivência, com seus instintos e com suas intuições. Eu coloco aqui o instinto mais relacionado ao nosso eu animal, necessidade de sobrevivência, ataque e defesa. E eu coloco aqui a intuição relacionada ao nosso eu espiritual, a nossa mente sábia, a nossa capacidade de perceber a vida de uma forma panorâmica, além das limitações do nosso eu físico material, com a visão do que nós de fato somos em relação à essência cósmica que está dentro de nós, a essência divina que está dentro de nós, que é uma essência de amor, que segue e que é regida pela lei do amor, que é regida pela lei da vibração, da harmonia e da evolução. E se somos a essas leis cósmicas, a lei da igualdade, somos todos feitos de átomos, e a base dos átomos é de carbono. Então, na nossa composição elementar, nós somos todos a base de carbonos. Nós somos energia. Então nós somos todos iguais perante a existência. Ninguém precisa se sobrepor, se colocar acima. Aí você vai ferir a lei da igualdade, vai ser orgulhoso. Ninguém gosta do orgulhoso. Nem precisa se colocar abaixo, aí você se tornará invejoso. E por se sentir abaixo vai querer puxar quem está em cima. Esse é o invejoso. Então quando você compreende a lei da igualdade, você entende que a gente tem que estar sempre se comparando aos melhores e aos maiores para se inserir na lei da evolução, porque essas leis elas trabalham concomitantes, elas são concatenadas, elas trabalham em harmonia, elas fazem parte do todo, elas estão para o todo. Em se tratando do universo, do todo, o todo é mais importante do que as partes. O todo é necessário, as partes são contingenciais, elas não são necessárias, elas são efêmeras, elas estão hoje, poderão não estar amanhã e não farão falta nenhuma. Mas o todo, ao se referir ao todo, nos referimos à essência de tudo. A essência necessária, é o ser necessário, é o ser ontológico, é o ser enquanto ser, independente dos seres contingenciais. Você faz parte do todo, você está unido ao todo na sua essência. Quando Jesus, aqui sem querer me meter nas questões religiosas, estou fazendo uma alusão científica ao religioso, porque não existem duas verdades. A religião e a ciência são as duas asas para a compreensão da verdade, você precisa entender isso. São duas asas importantes, porque a religião vem da intuição, a ciência vem da pesquisa, da razão. Como tudo é bipolar, você unindo ciência e religião, e é preciso unir ciência e religião na busca da mesma compreensão, da mesma verdade. E nós já sabemos, por essas duas vias, que a única verdade absoluta hoje é a essência do universo, regida por essas leis que estou aqui colocando e abordando. Essa é a verdade absoluta. Demais são verdades contingenciais, relativas, que estão para o momento da evolução cósmica, amanhã não estarão mais. Mas tudo partiu de uma origem e tudo voltará para a origem. Tudo veio da essência, tudo voltará da essência. Memento homo, cuia pulvis es et in pulvere revertere. Lembra-te, homem, que tu és pó e ao pó retornarás. Porque nosso eu acidental, contingencial, ele é matéria, ele veio do pó e ao pó ele retornará. A matéria retornará, se misturará à matéria. Mas o nosso eu essencial, como essência espiritual, como queira, não é matéria, então não tem uma origem, não terá um fim. Sempre foi, sempre será. Como Deus disse a Moisés na sarça ardente, eu sou o que sou, não o que era nem o que será, o eterno. E na essência eu estou unificado à essência divina, então eu sou. Nisso se fundamenta a eternidade da nossa existência. Nós somos eternos na essência, nós coexistimos com a essência divina, com o Criador. A essência não tem origem, não tem fim. Nós não conseguiríamos entender a eternidade com os olhos da materialidade. É impossível, porque toda matéria tem início e fim, assim como seres materiais nós temos início e fim, origem e fim. Somos finitos, corruptíveis, perecíveis,
mas como essência somos infinitos, somos sábios, imperecíveis, eternos, porque a essência não tem origem, não tem fim. Ela é. O eu sou divino está em mim, eu sou com o divino. Jesus, quando orou ao Pai, antes da paixão, ou quando foi entregue para a paixão, crucifixão e ressurreição, então ele orou assim: Pai, eu vos rogo para que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. Né? Aqui eu não quero debater a veracidade da existência de Jesus, desses fatos, dessa oração, né? Aqui eu estou falando em nome da ciência, mas eu estou correlacionando os dois conhecimentos. Então, aos olhos da existência, nós coexistimos na essência. Então, está certa a oração de Jesus. Ele e o Pai, na essência, são um. E ele orava ao Pai para que toda a criação e toda a espécie humana se unificasse a eles. E nós estamos unificados ao Pai e ao Filho na essência. A trindade, 3 em 1. 3 aspectos físicos, materiais, corpóreos. Um na essência, um na espiritualidade. A diversidade expressa a existência acidental, contingencial. A unicidade da essência, ela se caracteriza por unificar toda a diversidade. Então, a diversidade é material, é física, mas tudo é único na essência. Pertence ao mesmo tronco. Por isso também há muitas comparações religiosas e de Jesus, né? Eu sou a videira, vós sois o ramos. Eu sou o tronco, vós sois os galhos, né? É o corpo místico, chamado corpo místico de Jesus. Lógico que estou fazendo aqui uma abordagem dentro de uma, como tudo é bipolar, né? Unificando ciência e religião, porque se Deus é o criador do universo e é Ele que revela através das religiões, então Ele não pode revelar contraditório com as leis do universo que Ele mesmo criou. Então tudo é de Deus. E quando eu falo dos aspectos religiosos e bíblicos, eu falo daquilo que o homem entendeu intuitivamente, através das religiões ou da sintonia, da meditação, independente de religião. E quando eu falo do conhecimento, eu falo da observação, da pesquisa, do conhecimento racional, através da nossa inteligência, através da pesquisa, da observação. Mas tudo é uma coisa só, o universo é holístico, porque estamos unificados, né, ao todo cosmos. O todo está em tudo, a essência está em tudo, toda a essência está em tudo. É regido pelas mesmas leis e nós, pertencentes à essência, ao todo, somos regidos pela mesma lei. Desculpa quando eu repito muito, eu tento explicar muito, quando eu falo em circunlóquio, porque eu preciso fazer você entender bem esses fundamentos, porque o que dá a gente segurança, tranquilidade na vida, se libertar das inseguranças, dos medos, do que nos oprime, do que nos escraviza, é o conhecimento, que se une à sabedoria. É o conhecimento que vem através do intelecto, da razão, e a sabedoria que vem através do espírito, da essência, da intuição. Quando nós unimos inteligência com sabedoria, intuição, religião, consciência, nós conseguimos ter a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E só a verdade liberta. Não há nada mais escravizante, opressor do que a ignorância, a falta do conhecimento. Né? Se a verdade liberta, a ignorância escraviza. E nós precisamos aprender a tornar o ser humano livre, deixar de alienar. Você líder de igreja, você pastor, você padre, você guia espiritual do seu segmento, da sua doutrina religiosa, você cientista de qualquer linha, de qualquer campo da existência, vocês precisam aprender, nós precisamos aprender a tornar o ser humano livre, a ensinar a verdade. Cabe ao cientista, cabe ao estudioso, cabe ao guia espiritual falar a verdade, nada mais do que a verdade, nunca omitir a verdade, doa quem doer. Se alguém não está preparado para a verdade hoje, um dia vai estar. Jesus, há 2000 anos atrás, ele falou toda a verdade, embora não estávamos preparados para compreendê-los.
E ele provocou ira, por isso ele foi crucificado e morto. Mas como ele pertencia a uma essência eterna e imutável, né, a sua essência o fez ressurgir. E ele mostrou que nós somos eternos. E ele mostrou que nós temos que defender a verdade, falar a verdade. Hoje começamos a entender melhor a verdade dita por Jesus. E temos que aqui continuar falando a verdade, porque ela advoga a nosso favor. Nada advoga mais a nosso favor do que a verdade. Trabalhar com a verdade, sempre com a verdade. Dizer a mentira ou convencer pela mentira, isso é repressivo, isso é opressor, isso é escravizante, isso é alienante. Nunca vamos ajudar ninguém ocultando a verdade. Quando buscamos a verdade, quando nos deparamos com a verdade, podemos nos espantar a princípio, sofrer a princípio. Podemos até nos ridicularizar a princípio, nos frustrar a princípio. Mas o universo é um processo evolutivo, lei da evolução não se lembra, é também um processo de vibração, de harmonia. Temos que buscar sempre, respeitando essas leis, essa ordem cósmica, evolução, harmonia, vibração, lei da igualdade, lei do menor esforço, sem querer nos achar o tal cara, sair por aí peitando, desafiando, né, dizendo quem está errado, quem está certo, até nos colocando como os donos da verdade, os únicos conhecedores da verdade. O duelo que existe, o embate que existe na vida, isso é normal, mas ele tem que nos levar para o equilíbrio cósmico, tem que nos levar avante, dar um passo a mais no devir da existência, vir a ser sempre melhores, sempre maiores, dignos, livres. Então, lei do menor esforço. Estabeleça suas metas, lei da evolução, né? Busque executar, busque concretizar, conquistar suas metas, respeitando a lei da vibração e a lei da harmonia, a lei da igualdade, a lei do menor esforço. A lei do menor esforço passa pelo campo da compreensão, que vai muito além do campo do entendimento. Entender é específico, são partes, você entende as partes. Compreender está relacionado ao todo. A partir da inteligência e do entendimento, você é levado à compreensão. Primeiro você é preciso conhecer para saber, é preciso saber para entender, e é preciso entender para compreender. Então tudo começa no conhecer. Conhecer para saber a verdade, para entender a verdade, compreender a verdade. A compreensão é produto da união entre a cabeça e o coração, a razão e a emoção, o consciente e o subconsciente. Se você está alcançando o que eu estou tentando colocar, então você vai se tornar livre. E nós precisamos aprender a buscar essa liberdade, deixar de sermos alienados ou de alienar. Porque aí entra também mais uma lei cósmica, a lei da gratidão. A lei da gratidão se expressa no seu reconhecimento, através da sua entrega, da sua oblação, da sua doação, àqueles que coparticiparam do seu processo evolutivo. Como eu já afirmei aqui, ninguém evolui sozinho. Ninguém conquista sozinho, ninguém segue sozinho. Nós pertencemos ao todo cósmico, temos que levar a humanidade conosco, a natureza conosco, os organismos vivos conosco, as espécies, a flora e a fauna conosco. Temos que cuidar, zelar pela nossa casa, o planeta Terra. Temos que zelar pelo universo. Temos que ser obedientes às leis cósmicas. As pessoas hoje seguem doutrinas religiosas que conceituam pecado, santidade, besteira, né? Você querer religiosamente dogmatizar o conhecimento para dizer isso é certo, isso é errado. Fazemos isso porque somos limitados. A finalidade das igrejas, das doutrinas, elas têm que ser para libertar o ser humano. Não é para escravizar o ser humano. Nós não temos que vender. Nós não temos que gerar o medo do pecado e do inferno para vender o perdão e para tirar benefício disso, porque é o que acaba acontecendo na maioria das denominações religiosas, das crenças religiosas, né? Gera-se o pecado e junto com ele o medo do inferno para vender o perdão, para alienar, para escravizar o fiel.
Assim também existe em muitas correntes científicas, né, o Papa do conhecimento, o Papa da física, o Papa da química, da biologia, da medicina, o prêmio Nobel disso, daquilo e daquilo. Ora, né, pode dar o reconhecimento e aplaudir quem você quiser, mas todos somos importantes no processo da existência, todos somos cientistas iguais, religiosos iguais, porque o céu é a nossa igreja, né? A abóboda celeste é o teto da nossa igreja, o chão é o piso da nossa igreja, nossa casa é o banco da nossa igreja, a sociedade são os tijolinhos da nossa igreja, a família é a célula mais essencial da nossa igreja. Enfim, eu estou falando da igreja cósmica, do universo, que é a nossa maior doutrina, que tem leis próprias, independente de dogmas religiosos, de conceitos religiosos, de regras de ética e de moral. O universo é como diz Teilhard de Chardin, sábio, filósofo francês, "La raison de lui de si mesmo", a razão é a luz de si mesmo, ou então, "Le monde se leva per si même", o mundo se leva por si mesmo, segue uma ordem natural, é regido por leis naturais, leis imutáveis, leis divinas, infalíveis. É só sermos sábios, mais do que inteligentes, identificarmos, observarmos essas leis, e é isso que estamos fazendo aqui. Se você quiser aprofundar um pouco o conhecimento dessas leis cósmicas, leia o livro Liberte o Seu Poder Extra, O Jogo e a Estrutura das Personalidades, do Dr. Pedro Antônio Grisa, um dos maiores estudiosos da mente humana do Brasil, do qual eu fui aluno e o tenho como meu guru. Já desencarnou, vamos dizer, já se desintegrou, vamos dizer assim, né? Eu não uso esse termo desencarnar, porque isso aí é um termo religioso, mas desintegrar, porque isso é um termo natural. A gente precisa aprender a desmistificar a realidade, né? Desdivinizar a realidade, trazer Deus para o chão, para dentro de nós, porque é aí que ele está, é aí que ele mora. Ele não está lá no outro mundo, num pedestal, no universo, para ser condecorado, aplaudido, como uma autoridade respeitosa. Deus está na sua essência, ele é espontâneo, ele é natural, ele é lindo, ele é bonito. Eu diria até que ele unindo aqui o bonito e o gostoso, ele é mimoso. É formidável, mas ele é natural, ele é nosso, ele está em nós, ele é acessível, ele é nosso amigo, ele é nosso pai, ele não é vingativo, não é punitivo, né? O mal que recai sobre nós é uma construção nossa, não é um castigo de Deus. É nós, quando nos desintegramos da ordem cósmica, não das regras religiosas, porque regras religiosas são regras da sua igreja, né? Mas quando nós nos desintegramos da ordem cósmica, das leis cósmicas, da lei da evolução, da harmonia, da lei da vibração, da lei da igualdade, do menor esforço, da gratidão, porque você tem o mundo à sua disposição, as espécies vivas à sua disposição, as espécies animadas e os organismos animados e inanimados, você tem a espécie humana à sua disposição, e você muitas vezes é ingrato, não reconhece isso, bate no peito, eu sou. Isso é arrogância, orgulho, prepotência, jactância. Isso não te insere no contexto harmonioso do universo. Para você estar inserido no contexto harmonioso do universo, você tem que estar concomitante, concatenado, integrado, inserido nessa harmonia cósmica. Então deixa de ser autossuficiente, arrogante, né? Presta atenção em quem você é e o que você é. Se você fecha a boca, se costura a sua boca e trava o seu nariz, por no máximo 3 minutos você pode sobreviver, depois você desaparece porque você precisa do ar que você respira. O ar que você respira não é teu e ele é gratuito, porque Deus, o Criador, quem te gerou, te deu ele para você existir. E você bate no peito, eu sou, sabe quem eu sou, sabe com quem está falando? Ora, quer que eu fale a verdade para você? Olha para ti, cara, se olha no espelho, te enxerga, olha para os teus semelhantes, olha para o presidente da maior nação, para a maior personalidade que já existiu, olha para ela, que é tão condecorada, e veja ela numa casinha sanitária, peladinha, nua, fazendo a sua higienização. É igual nós. A couraça somos nós que damos, nós que nos revestimos dela, nós precisamos disso, porque queremos nos sentir deuses, poderosos, ser infalíveis. Aí quando temos à disposição os recursos da natureza, os recursos do dinheiro, do poder, aí nós queremos nos colocar acima da humanidade, acima do universo, acima de Deus e dizer quem somos, declarar ou decretar guerras,
destruir nações, escravizar pessoas. E às vezes criticamos nossos governantes que fazem isso, e fazemos isso dentro da nossa casa. Fazemos isso com nosso cônjuge, com nossos filhos. Fazemos isso na nossa empresa, com nossos funcionários. Fazemos isso na nossa comunidade religiosa, com nossos fiéis. Te liga, cara, te manca. Quem és tu? Quem é você? Olha a humildade de Jesus. Se você acredita nele ou não, no patamar que o colocaram, mas ele foi condecorado como o maior. E sabe por que ele foi o maior? Porque ele ressuscitou. Porque se ele não tivesse ressuscitado, ele seria mais um poderoso, talvez seria um bruxo, seria visto como um bruxo, como um oportunista, um cara que se aproveitou do conhecimento e dos dons que tinham para dominar, escravizar. Mas Jesus, independente da sua crença por ele, para mim é uma referência, é um símbolo. Por quê? Como ele mesmo disse, conhecereis a árvore pelos frutos. E os frutos que ele ensinou são bons, são do bem. A filosofia de Jesus, os ensinamentos de Jesus são de libertação, são de amor, são de salvação, são de fraternidade, de solidariedade. Jesus nunca incentivou a invasão de terras, a invasão de casas. Jesus nunca incentivou as conquistas sociais, as revoluções sociais, porque ele sabia que isso tudo são efêmeros. Ele simplesmente incentivou a divisão, a partilha. Mas ele não lutou pela distribuição social, meramente pela distribuição social. Porque ele sabia que você resolver os problemas sociais é como você costurar coxa velha com remendo novo, conserta aqui, estoura ali. Dá uma casa para um pobre aqui, ele vende ali para matar a fome. Quantas casas foram doadas nos municípios, nos estados e no Brasil todo para os pobres, e aquelas casas já foram vendidas para cuidar da sobrevivência e as pessoas continuam pobres e miseráveis. Então o que vai mudar um país é a espiritualização do capital, a humanização do capital. Não o socialismo, o comunismo, todos os ismos são tremendamente ruins para o ser humano. O que nós precisamos é de socializar, nós precisamos é de compartilhar, nós precisamos é de dividir para multiplicar, é inserir no processo, né, a nossa grandeza, a nossa dignidade, a nossa qualificação, o nosso poder, né? Nós só somos o que somos e alcançamos o que podemos alcançar, como disse Jesus a Pilatos, porque todo poder é dado do alto, da cabeça, do cérebro, né, que conecta o espiritual, né? Do céu, que é acessado pela cabeça, pela mente subconsciente, que nos adentra para o nosso íntimo, onde está verdadeiramente o céu. Então, voltando aqui a Jesus, Jesus ele lutou pela transformação interior do homem, é isso que ele quis. Quer ser o maior, seja o menor. Quer ser o primeiro, seja o último. Não é assim que ele ensinou? Se você quer ser servido, sirva, lei da vibração. E ele deu o exemplo, né? Ele, para quem o queria seguir, ele dizia: o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, as raposas têm seus ninhos, suas tocas, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, porque ele era desapegado, ele era um cara espiritualizado, ele tinha o todo às suas mãos, tinha a compreensão do todo cósmico, ele entendia a vida além da existência material. Então ele sabia que se ele incentivasse as conquistas humanas, né, as conquistas sociais, isso não daria em nada, seria o fracasso da sua própria missão. E por isso ele disse: o meu reino não é desse mundo, né, o meu trono não é desse mundo. O reino e o trono é do outro mundo. De qual mundo? Do mundo da essência, do mundo espiritual, do mundo da igualdade, da fraternidade, da solidariedade. Desculpa se às vezes eu não consigo aqui juntar todas as palavras que eu gostaria de juntar, né? Se eu vou e volto, porque na verdade eu estou fazendo um apanhado para te ajudar, porque nós estamos vivendo num momento de guerra. Isso existe, sempre existiu. Num momento de divisão, de extrema esquerda, de extrema direita, os dois polos estão aí, fazem parte. Mas meu amigo, minha amiga, compreenda a vida além do seu sentimento. Você só está expressando o seu sentimento limitado. Se você é um cara revoltado, se você é um cara que foi oprimido, reprimido, você só está gritando por liberdade. Porque é o jogo do opressor, né? É o tratado de Hegel.
senhor escravo. Todo escravo luta contra o seu senhor, porque ele não concorda com a opressão do seu senhor. Mas quando ele se liberta e se torna senhor, ele passa a oprimir como fazia o seu senhor. E é isso que nós temos visto, principalmente na dialética materialista ou marxista. Sou filósofo, sou um estudioso do ser humano, da história do ser humano. Conheço assuntos de teologia, assuntos de filosofia, de história, sou pós-graduado em história, sou filósofo formado pela PUC de Belo Horizonte, mas não é por isso. Independente de onde estudei, formei o que estudei, mais do que estudar e conhecer, me vale a sabedoria, né? É compreender a vida, a existência. Seria muito fácil para eu citar os grandes nomes da história, os grandes pensadores, os tratados teológicos, filosóficos e científicos, citar nomes, frases, mas quem são essas pessoas? Então prefiro citar aqui Jesus, que reúne e resume todos os profetas e a lei nós mesmos, que abole a lei do olho por olho e dente por dente, é travada entre os dois polos, o positivo e o negativo, implanta a lei do equilíbrio, da síntese, da dialética, que é a lei do amor. O amor é a lei da síntese, é a lei do equilíbrio. É no amor que nós juntamos os dois polos, que nós unificamos a diversidade, que nós centramos a tese e a antítese, a negação e a afirmação. É através da lei do amor que nós vamos ao encontro da nossa essência, que nós adentramos na nossa essência. É através da lei do amor que nós identificamos o elo que unifica toda a existência, que é um elo divino, que você pode chamar de Deus, que muitas pessoas, por vergonha de chamá-lo de Deus, acabaram dando outros nomes, né? Mas para falar da mesma coisa. E não importa, é como diz o filósofo Agostinho, para a Igreja Católica Santo Agostinho, definição terminólogo, é uma questão de terminologia da definição. A definição de uma palavra ou de um termo se atribui ao que mais nos convenciona, ao que mais concordamos sobre aquilo. Você dá o nome e batiza os bois conforme convenciona, você dá o nome aos seus filhos conforme convenciona você, a sua mulher e os seus filhos que você já tem. Assim é que nós batizamos aquilo que nos pertence, aquilo que está no nosso poder. Então é contingenciamento, isso é desnecessário. O que vale não é o conceito, o que vale não é a atribuição ao conceito, o que vale é a essência do conceito. E a essência da vida é a essência de amor. Independente da sua opinião, dos seus conceitos, independente dos seus pontos de vista, independente da sua inteligência, do seu intelecto, eu não estou atrás da sua opinião, do seu ponto de vista, eu simplesmente conto com aqueles que ajudam, que somam com aquilo que eu busco e respeito aquilo que eu não concordo, porque todos nós somos parciais na busca do conhecimento, somos limitados. Por ora, como disse o próprio apóstolo Paulo, vemos como que por um espelho de forma parcial. Não temos ainda toda a verdade revelada. O universo ainda não se revelou 100% para nós. O universo é onisciente, toda a ciência está contida nele e no nosso subconsciente, no nosso espírito. Mas nós não estamos preparados para ter a onisciência, porque nós não somos Deus. Só Deus está preparado para toda a verdade, porque Ele é a própria verdade. Mas dentro do percurso evolucionário, que já mencionei aqui hoje, um dia nós chegaremos a um estágio de evolução genética, e eu entendo isso como os fins dos tempos anunciado por Jesus, não o fim do mundo dos tempos, onde toda a obra da criação estará concluída, onde nós alcançaremos o ápice da nossa evolução. Aí sim nós alcançaremos a onisciência, estaremos preparados para se cumprir a profecia de Jesus, e eis que haverá um só pastor e um só rebanho. Toda a diversidade vai se unir à essência. Aí até as coisas que deixaram de existir estarão aptas a voltar a existir, a ressurgir, a ressuscitar, como queira, porque isso é dito nas profecias. Assim diz a profecia cristã: no fim dos tempos, os vivos não morrerão mais, porque alcançarão o ápice da evolução. Não precisarão mais morrer, já serão plenos, e os mortos ressurgirão para participar da plenitude, que também é-lhes garantido o direito. Então tudo é de Deus, tudo é divinizado, tudo é cristificado. Tá? O polo negativo não é do diabo, não pertence ao diabo. O diabo não possui nada, ele não criou nada, senão ele seria Deus também, seria um competidor de Deus. Na essência não há competição, a competição é na existência física, no mundo visível, material, que precisa dos dois polos para existir, para gerar o atrito, a dinâmica, a dialética, a evolução. Tese, antítese, síntese.
positivo, negativo, equilíbrio. No mundo material físico, no mundo da essência, não há uma competição para Deus. Lá existe o poder infinito, o poder divino, que tudo gerou, que tudo criou e que tudo ordenou e tudo comanda. Independente do posicionamento do homem, da inteligência mal usada do homem, porque a inteligência é uma elaboração, é uma construção a partir dos seus estudos. E ela pode ser uma inteligência próxima da sabedoria ou distante. Então você pode ser sim inteligente, ou na nossa linguagem coloquial, burro, entre aspas. Porque se você aprende errado, vai agir como um burro, vai fazer errado, em nome da inteligência. Por isso devemos buscar a intuição, a sabedoria, que é um atributo do nosso espírito, está na nossa essência. Ela, quando nós oramos, pedimos a luz do Espírito Santo, é que vem em nosso auxílio, é que nos mostra o melhor caminho, a melhor atitude, né? Então nós precisamos, nesse momento, nos afastar dessa guerra travada entre esquerda e direita, socialistas, comunistas e não sei quem. Besteira isso tudo. Enxergue-te. Você que está aí batendo no peito, está aí gritando na mídia, né? Eu fiz toda essa fundamentação para falar desse momento. Eu queria emitir a minha opinião. Eu sou Lula e toda a esquerda, eu sou centro, eu sou Bolsonaro. Se no futuro você tiver acesso a esse vídeo e esse povo já passar, porque eles vão passar, ter passado por aqui, né? Mas que sirva essas referências para você avaliar e entender o que estou falando. Mas a minha mensagem é para agora, é para o momento que vivemos. É para ajudar, buscar a síntese da dialética entre negação e afirmação. Não tem afirmação da direita e afirmação da esquerda, negação da direita e negação da esquerda. A direita é afirmação para uma negação chamada esquerda. A esquerda é uma afirmação de uma negação chamada direita. Os dois extremos são maus. Os nomes que encaixam aqui, Lula, Bolsonaro, o conceito, o julgamento que fazemos, isso tudo está relacionado a duas coisas, objetivamente ao caráter, à índole que cada um tem. E aí eu te convido a refletir essas duas personalidades, esses dois personagens, essas duas referências, à luz do cristianismo. Dentro daquela afirmação de Jesus, conhecereis os frutos pelas árvores, ou conhecereis as árvores pelos frutos. Então, se o que vem do Lula e do seu governo, e de quem compõe o seu governo, de quem é seu seguidor, se os frutos são bons, não vou discutir com você, mas se são maus também, não queira discutir comigo. A minha referência é a ordem cósmica, são as leis do universo, não as leis das igrejas, que também se posicionam de um lado e do outro, porque são limitadas, tanto quanto eu, quanto você. Então a minha referência não é quem é da direita, quem é da esquerda, não é quem está certo, quem está errado. Todo mundo tem fundos de verdade, tem fundos de mentira, todo mundo tem assertiva e todo mundo tem erros. Né? O que nós precisamos entender é que um é negação para o outro, um é afirmação para o outro. A síntese, o equilíbrio é o ponto ideal. Então para de gritar, de bater no peito e de apontar o dedo como se você fosse semideus, como se tivesse dono da verdade e como se fosse a verdade e todo mundo tivesse errado. E querer convencer todo mundo pela força, você está quebrando a lei da evolução, a lei da harmonia, a lei da vibração, a lei da igualdade, do menor esforço, a lei da gratidão. O barulho não vem da síntese, do equilíbrio. O barulho vem do confronto que não chegou ainda à síntese, ao equilíbrio. Se você está barulhento, você está num dos dois extremos. Se acalme. O divino é a harmonia entre as duas forças. O divino é harmonioso, é pacífico, né? Fala brando, conversa calmo, conversa sereno. Leva o outro a compreender o que é melhor para você, para a sua espécie, para o país, para a nação, para o mundo, a partir da compreensão dos dois polos. Essa é a melhor maneira de você se posicionar. Essa é a melhor maneira de você interpretar esse momento, de posicionar nesse momento, de ajudar nesse momento. Dar porrada daqui e dali, dar porrada de lá e de cá, gritar a favor de um lado, a favor do outro. Saiba que se esse momento está acontecendo é porque ele é importante, ele é necessário. Nós estamos precisando passar por profundas mudanças. É a dialética, é o devir, é o vir a ser. Nós precisamos ir adiante, nós estamos presos, amarrados em sentimentos, em defesas da sobrevivência. Vamos ser sábios, vamos olhar para a abóbada do céu, que está sob a proteção das leis cósmicas, que garante a proteção das leis cósmicas. Você não criou a abóbada celeste, nem o azul do céu, quando
o céu está límpido, nem o branco das nuvens que se formam, que expressa segurança para nós, e nem o preto das nuvens nimbus que estão preparados para chuva, para temporais. Né? Você não criou nada disso, você apenas pode entender tudo isso. Você não criou a esquerda e a direita, você não criou a verdade e a mentira. Você está aqui dentro de um processo que a sua evolução depende da evolução do outro, a sua alegria depende da alegria do outro, a sua felicidade depende da felicidade do outro, a sua sobrevivência depende da sobrevivência do outro, o seu poder depende do poder do outro, o seu amor depende do amor do outro, o seu perdão depende do perdão do outro. Agora, apontar o dedo, se colocar acima, gritar, berrar, isso é desabafo, você só está desabafando. Objetivamente isso não ajuda em nada, isso só aumenta o entrave, a batalha, a guerra. Bom, se isso te leva, né, à compreensão e gera o equilíbrio depois, menos pior. Né? Mas se antecipa, ao invés de ficar guerreando, batalhando, né? Olha para o Mestre Jesus, o Mestre dos Mestres, o Mestre da sensibilidade, o Mestre da sabedoria. Olha para ele, como ele ensinou, como ele agiu. E entenda que o verdadeiro cristão não precisa de outra denominação, né? Socialista, comunista, materialista, isso pessimista, cientificista, isso tudo é o opróbrio humano da existência. Né? Pelo contrário, né? Vamos na direção do equilíbrio, da harmonia, da paz, do amor, da compreensão, do entendimento. Né? O divino, quando ele nos possui, ele expressa toda essa harmonia, porque o universo divino ele está em harmonia, num devir permanente, numa evolução permanente. Nisso se dará a prosperidade da nossa classe. Eu estou nesse momento, né? Hoje é dia 3 de maio de 2020, nesse momento eu estou com uma série no YouTube e no Facebook, todas as segundas e quintas, prosperar em harmonia, como usar o poder da sua mente para prosperar em harmonia. Eu, para encerrar esse tema, eu quero te convidar para você seguir essa série. Nós já estamos lá pela 4ª ou 5ª aula, se eu não me engano. Né? A gente vai seguir adiante. Prosperar com saúde física, prosperar mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, prosperar em família, prosperar em sociedade, prosperar profissionalmente, materialmente, prosperar financeiramente. Então isso é prosperar em harmonia, contemplando todas as áreas da nossa vida e contemplando a fauna e a flora, a natureza viva, animada e inanimada, né, inserido no contexto cósmico universal. Isso é prosperar em harmonia. Né? Eu estou preparando essa live para poder juntar todo o meu conhecimento que estou expressando aqui. Né? Se falei mal ou bem, perdoe as minhas limitações, porque estou na busca, também tenho minhas limitações. O conhecimento como diz Marcelo Gleice, é uma ilha. Quanto mais você adentra, mais você se perde, mais tem a conhecer. É também como um mergulho em águas profundas. Quanto mais você aprofunda, menos avista e mais sabe que tem para avistar. É como também um voo, quando o avião decola, quanto mais ele sobe, mais você percebe que você tem a avistar, e quanto mais sobe, mais você tem a avistar. Então assim é a linha do conhecimento. A gente nunca está pronto, acabado, ninguém é completo, ninguém sabe tudo. Eu quero me referir aqui como filósofo a Sócrates, né, que foi também uma referência, que viveu mais ou menos 300 anos antes de Cristo, depois de Aristóteles e Platão, que foi uma boa síntese do platonismo e do aristotelismo, né, e que foi uma boa base para o cristianismo. Sócrates dizia, como referência do maior símbolo da humildade, né, a maior virtude do ser humano, né, a humildade, e como símbolo da humildade, a famosa frase, eu só sei que nada sei. Né? Quando você entende assim, então você está pronto, preparado, porque você tem muito a aprender e muito para saber. Mas quando você se coloca como dono da verdade, o conhecedor, você se torna como um paraquedas fechado. Paraquedas fechado não salva ninguém. Como um copo cheio não cabe mais nada. Ou como um livro antigo, né, de páginas amarelas, que não contribui nada para ninguém. Ou como uma pessoa radical, porque o radical ele é dos extremos, ele não gera o equilíbrio, e não tem nada pior do que ser radical. Radical é o símbolo do fracasso. Quer fracassar, seja radical. Né? Então, estou trazendo todos esses conceitos, essa avaliação complexa, profunda, né? Mas não quero me colocar aqui como dono da verdade. Sei que você tem suas crenças, tem suas opiniões, tem seus pontos de vista, não estou atrás disso agora. Né? Como diz Dr. Grisa, ao cientista não interessa nem o seu próprio ponto de vista, interessa a objetividade, entender como a vida funciona.
né, entender como as leis do universo funcionam e termos a sabedoria de trabalhar a nosso favor, de gerar o nosso verdadeiro patrimônio, a defesa do nosso verdadeiro patrimônio, que é a nossa vida, que é a vida da nossa espécie, que é a vida de todas as espécies, que é a vida do nosso cosmos, do nosso planeta, né? Então, se você está inserido e se o seu ideal de vida, se os seus propósitos, as suas metas, os seus objetivos transcende a si mesmo do individualismo, te projeta nesse contexto harmonioso, você se unifica a Jesus quando diz: Pai, eu vos rogo para que, assim como eu e tu somos um, ou seja, temos uma única essência, uma objetividade única, que eles, essa diversidade toda, sejam um conosco. Um na nossa essência, né, no nosso ideal, que é o ideal da vida, né? Deus é o Deus da vida, a vida é amor, Deus é o Deus do amor. Se você também luta pela vida e pelo amor, você pode crer que você está certo. Nisso eu garanto que você está certo. Mas se você briga por pontos de vista, por opiniões, né, saiba que você tem a sua e que milhares de pessoas também têm, e que aí entra em jogo a dialética. E aí eu volto ao Pelé. É preciso que você seja um Pelé, né, da existência, que você bata com todas as suas capacidades e potencialidades, que você faça de cabeça, faça de perna esquerda, de perna direita, que você cruza, que você mesmo cabeceie, faça o gol, que você seja esse gênio completo, mas que compreenda que sozinho não tem gênio que se sustenta como gênio. Assim como o Pelé precisou de todo o time e de toda a torcida para reconhecê-lo, você também precisa de todo o time da existência para vencer. E você que é de esquerda ou de direita, que só está desabafando, gritando, berrando, dizendo-se dono da verdade, saiba que você está defendendo interesses próprios, que você está expressando o seu sentimento limitado, que vem da sua história, da história das gerações que vêm antes de você, né? E de acordo com a sua história, com os registros da sua mente, com as emoções que estão armazenadas dentro de você, é que você está expressando. Voltando a Jesus, a boca fala do que o coração está cheio. Então olha do que o teu coração está cheio. Se estiver cheio de mágoa, de rancor, de revolta, de rejeição, é assim que você vai berrar, é assim que você vai gritar, é assim que você vai espernear. Menino mimado, largue esse menino mimado, aproveita para se libertar desse mimo, desse arquivo do seu passado, dessa vida submersa. Né? Torna-se livre. Para isso, usa a capacidade racional, usa a sabedoria. Se é pouco, peça a luz do Espírito Santo. Se harmoniza consigo mesmo, com toda a espécie humana, com direita e esquerda, com centro, não importa. Se você é senhor ou escravo, se você é patrão ou empregado, se você é homem ou mulher, se você é pai ou filho, se você é irmão, parente, amigo, se você é anônimo, se você é famoso, você pertence à mesma essência e precisa saber que tem que vibrar com esse universo. Esse é o meu conceito de vida, é essa a minha contribuição que eu quero dar, né, nesse momento difícil que o nosso país está atravessando. Vamos acabar com esse embate, vamos pôr fim a essa competição, a essa guerra entre esquerda e direita, vamos buscar a síntese, o equilíbrio, vamos buscar um passo a mais na nossa evolução. Vamos entender o que está à nossa volta, vamos entender como a vida funciona. E eu estou aqui, nesse momento, para encerrar, em nome da verdade. E se ainda não a tenho toda, naquilo que eu pude contribuir, fico feliz. E se gerei atrito, se gerei confusão, perturbação em você com aquilo que eu expus aqui, também me dou por satisfeito, porque eu estou no meu papel. Se você consegue me entender ou não, né, eu agradeço a ti nas duas situações. Mas se você não consegue me entender hoje, vai entender um dia. Tá? E um dia, com certeza, sendo contra mim ou eu contra você, né, um dia nós estaremos no mesmo desfecho, sentados em torno da mesma mesa, em torno daquele que nos gerou, nos criou, com todos aqueles que tivemos a favor ou contra, concordamos ou não, partilhando da plenitude da vida, que é para isso que fomos criados. Agradeço a Deus, agradeço a inteligência, o dom que Ele me deu, agradeço por ser compreensivo às minhas limitações. Peço a você compreensão e paciência por ter me alongado, né? Espero que eu tenha te ajudado, né? E o que eu quis aqui foi contribuir um pouco mais para o seu entendimento e para a sua evolução. Longe de querer expressar aqui a verdade, como eu disse, toda verdade é relativa, né? Apenas tentei expressar aqui aquilo que eu extraí das minhas pesquisas, dos meus estudos, através do dom que Deus me deu, que é o dom de aprender e ensinar. E é aprendendo e ensinando que nós seguimos todos juntos, né, para o nosso destino. Um dia deixaremos de existir, tudo vai ficar para trás, né, assim como um dia nascemos e não trouxemos nada de onde viemos, a não ser
a contribuição genética daqueles que vieram antes de nós e o livre-arbítrio que Deus nos deu, a capacidade, a partir de uma análise bem feita, né, fazermos as melhores escolhas. Então, quanto mais luz você jogar nas suas emoções, na sua característica de personalidade, seja ela geniosa ou não, seja você impulsivo ou não, seja você equilibrado ou não, seja você desarmonizador, harmonizador, isso são coisas contingenciais, né? Mas a sua essência é divina, você é filho de Deus, a imagem e semelhança de Deus, você coparticipa disso tudo. Eu desejo o seu bem, a sua evolução, é por você que eu estou aqui, essa é a minha missão, unir ciência e religião, para que você possa entender que o que Deus preparou para nós está muito além, né, desses conceitos, dessas doutrinas, dessas linhas de busca do conhecimento e da verdade. Um dia veremos plenamente, né, teremos a cognição plena e não haverá mais necessidade de competição e de briga. Tudo será unificado porque tudo faz parte da mesma essência. Então, muito obrigado. Se você gostou, me segue nas minhas redes sociais. Todo dia estamos colocando conteúdos novos. Curte, comenta. Se não gostou também, comenta. Compartilha se você gostou com seus amigos, familiares. Vai lá no meu canal do YouTube, Jorge Baptistini, se inscreve lá, dá um like, né, comenta, compartilha, porque quanto mais você me ajudar a difundir isso para alcançar milhares e milhões de pessoas, mais você também estará fazendo parte dessa missão, que é ajudar o mundo e as pessoas se tornarem melhores, né? Então fica aqui o meu grande abraço, muita luz para você, muito amor no coração e que nós possamos cada vez mais estarmos unidos nesse embate, que é o verdadeiro embate da construção de um mundo e de uma humanidade melhor. Tá? Tchau, um grande abraço.